Bom dia a você que está nos assistindo nesse momento. Quero dizer que é com muita satisfação que estamos aqui e gratos a Deus por esta oportunidade, na qual o nosso superintendente da área nos convidou para fazermos uma breve reflexão referente à lição de número 3 para o dia 19 de abril de 2020, referente à revista dos adultos, que tem por tema eleição e predestinação. Qual o significado destas duas palavras, de acordo com a doutrina da salvação? Nós vamos fazer uma breve reflexão referente aqui a esta lição de número 3. Garanto aos irmãos que não vou me alongar muito, mas vamos lá. Você que está sem sua revista e quer acompanhar a leitura do texto áureo, que se encontra no livro de Efésios, capítulo 1, do versículo 4 e 5. Logo após, estaremos lendo também a verdade prática. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis, diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Efésios, capítulo 1, do versículo 4 e 5. E a verdade prática nos diz: segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. E nós vamos fazer um breve comentário sobre esta lição, que espero estar contribuindo nesse dia para o seu conhecimento. A introdução nos diz assim: a eleição e a predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação. Esses vocábulos ligados entre si, eles elucidam o plano divino de salvar os pecadores. Nesta lição abordaremos os conceitos bíblicos e interpretação pentecostal, referente à eleição e predestinação. Aí você já pode começar a pensar: o que é uma eleição para você? Qual o conceito que você daria para a eleição? E algo predestinado, o que você entende por isso? O primeiro tópico da nossa lição, ele diz aqui: eleitos para uma vida santa e irrepreensível, que tem os itens 1, a eleição divina; 2, as condições da eleição; 3, uma vida santa e irrepreensível; e 4, a nova vida dos eleitos. Quando ele diz aqui a eleição divina, ele traz a ideia de escolha. Para que nós possamos abordar esse tema, eleição, uma escolha, e predestinar algo determinado antes. Tá bom? Quando ele nos diz aqui em que fomos escolhidos, em que tempo se deu essa escolha e qual a finalidade. Nós podemos responder de acordo com a revista que já tem a resposta abaixo. Nós fomos escolhidos em Jesus, porque por isso ele é cristocêntrico. Jesus, ele é o centro de todas as coisas. Em que tempo se deu essa escolha? O tempo é dito como antes da fundação do mundo. E em qual finalidade? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis. A palavra de Deus, ele nos ensina como nós devemos ter a comunhão com Deus. A partir do momento que eu faço uma escolha, eu tenho que arcar com as consequências desta escolha. Quando nós aceitamos a Jesus, nós temos que nos limpar de tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Eu fiz uma escolha, essa escolha ela tem consequências. Lá na frente nós vamos abordar mais sobre isso. E quando a gente diz as condições da eleição, para mim ser um eleito, o que é que eu tenho que fazer? Já que a vontade de Deus, como a própria revista nos diz, a salvação é oferecida a todos. Mas será que todos querem a salvação? Lá em João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós escolhemos ter uma vida eterna, nós escolhemos ter uma comunhão com Cristo, mas para que isso aconteça, o que é que eu tenho que fazer? Primeiramente, o arrependimento e pôr minha fé em prática.
Esse aí é o primeiro passo que nós temos que fazer para se tornar um eleito. E aqui na frente ele nos diz que nós que desse modo fomos eleitos por iniciativa divina por causa da graciosa obra de Cristo, e não pelas nossas obras. Porque tudo que nos leva à salvação foi Deus que nos deu a condição. Se ele não quisesse, nós estaríamos realmente condenados. Porque Deus fez tudo perfeito, mas o homem atrapalhou. Na lição, no trimestre anterior, nós vimos que nós somos criados para adorá-lo a Deus. E o homem fez com que isso não acontecesse mais, porque o homem deu a entrada da separação de tudo isso. O homem pecou e nos separou de Deus. Então, todos nós, a partir daquele momento, estávamos destituídos da presença do Senhor. Mas ele nos deu uma nova chance. E quando nosso Senhor diz aqui no item 3, diz, uma vida santa e irrepreensível. O que é que eu conheço por santo? O que é que eu sei ser irrepreensível, santo? A própria revista nos está falando que santo significa separado do pecado e irrepreensível, algo sem defeito, algo inculpável. O nosso Deus, quando ele esteve nesta terra, por mais difícil que seja os dias de hoje, não era dia diferente quando o nosso Jesus esteve aqui, mas ele nos mostra que somos capazes de ter uma vida reta, íntegra, diante de uma sociedade corruptível como nós vivemos hoje. Nós temos essa capacidade, mas basta a mim e a você escolher viver desse modo, que agrada ao Senhor. No item 4 ele diz, a nova vida dos eleitos. Se a partir do momento que eu participo da eleição, eu sou um eleito, eu tenho que ter uma nova vida. Porque se eu não estiver de acordo com a palavra do Senhor, professando uma fé, como é que eu vou poder ter comunhão com Deus se eu não estou servindo Ele em sinceridade? Como é que eu não abandonei tudo aquilo que não agrada ao Senhor e posso estar na casa dele, na igreja, congregando com os irmãos e não tendo uma verdadeira comunhão com Deus? Então, para que isso aconteça, a nova vida dos eleitos, que a finalidade é apresentar a Deus uma igreja gloriosa, sem mácula e nem ruga, é uma verdadeira mudança de vida. Quando eu verdadeiramente me arrependo, quando eu coloco a minha fé em prática, aí sim eu passo a ter uma comunhão com Deus, porque a cada dia é uma constância, é uma construção na nossa intimidade para com Deus. Aí aqui nos diz, a eleição ocorre por iniciativa do próprio Deus por causa da obra de Cristo, sem mérito humano. Sem a divindade de Deus, sem a participação de Cristo, nada disso aconteceria em nossas vidas. Então, por meio dele, nós temos a salvação. O item 2 da nossa revista nos diz, predestinados para filho de adoção. A palavra predestinar mostra que o destino dos eleitos foi feito na eternidade. Então, como todos podem participar desta eleição, todos podem ser eleitos, conforme nós vimos, mas tem algo que só aqueles que tomam essa decisão podem usufruir. Todos nós sabemos que o ar que respiramos é o bem comum para todos. Mas aqui na nossa revista diz assim, a Bíblia de Estudo Pentecostal esclarece que a predestinação se aplica aos propósitos de Deus, incluso na eleição, que a eleição é a escolha feita por Deus, em Cristo, de um povo para si mesmo, e que a predestinação abrange o que acontecerá ao povo escolhido. Então, a partir do momento que você faz a sua escolha, essa escolha tem consequências na sua vida, na sua vida. Tudo aquilo que Deus determinou para aqueles que tomaram essa decisão já estava predestinado, já estava feito antes da eternidade. Aí, filhos por adoção. A adoção, quando, por exemplo, um pai não pode ter um filho e a sua esposa adota uma criança, essa criança ela passa a ter um nome. E nós passamos a receber o nome de filhos de Deus a partir da comunhão com ele, a partir de seu filho.
foi Jesus, a partir de Jesus Cristo que nós possamos ser reconhecidos como filho de Deus, como aqui a revista nos diz. Se no outro tempo éramos estranhos e inimigos de Deus por causa do pecado que nos afasta de Deus, agora estamos conciliados com Ele em Cristo, somos seus filhos. A partir de Jesus Cristo, somos reconhecidos como filho de Deus. Isso tudo porque Deus nos amou. E os privilégios dessa adoção? Quando um pai e uma mãe adotam uma criança, o que lá na frente pode se ter uma herança. E para nós que somos cristãos, que aceitamos a Jesus, a nossa herança qual é? É tudo aquilo que significa que possamos ser co-herdeiros de Cristo, das promessas de Abraão e da vida eterna. Quando Deus fez essas promessas, e nós estamos aqui hoje reconhecendo Ele como Salvador, nós herdamos essas promessas, nós herdamos essas bênçãos. É tanto que nosso Deus ele deixou o Espírito Santo conosco para nos consolar até a volta do seu Filho pela segunda vez. Ele prometeu que Jesus prometeu que foi para o lado do Pai e deixou a promessa de vir pegar todos aqueles que o aceitaram. Então, assim, nós temos esta herança, nós acreditamos em Jesus e que nós vamos ficar com essa herança nos nossos corações até que aconteça o arrebatamento da igreja. E no tópico 3, ele nos diz assim: a sublimidade do propósito divino na predestinação. A predestinação e salvação e a predestinação e o amor. A predestinação e salvação. Nós vemos que a salvação é para todos. Aqueles que fizeram a sua escolha. E a predestinação e salvação, a gente não vê em nenhum momento que o nosso Deus ele deseja que cada eleição foram eleitos e está predestinado à salvação. Aqueles que aceitaram a Jesus, permanecer fiel à sua palavra, está salvo. Mas quem não fizer isto, não aceitar a Jesus, só existe dois caminhos, o céu ou o inferno. Cabe a cada um escolher qual é o destino da sua alma. Então, assim, sendo condicionado ao arrependimento e à fé em Cristo Jesus. O arrependimento é um passo muito importante que o ser humano tem que tomar. E colocar a fé em prática é algo mais importante ainda. Porque todos nós estávamos condenados. Mas nós vemos uma chance, nós vemos uma nova oportunidade para estarmos em comunhão com Deus. E quando ele diz predestinação e amor, isso aí nos fala de um favor imerecido, provém do amor de Deus. Nós somos criatura de Deus, nós somos criados por Deus, e simplesmente porque alguém fizesse com que nós nos afastássemos de Deus, o nosso Deus ele nos ama tanto que nos deu uma nova oportunidade. E aqui nos diz o tópico: a predestinação não se refere à condenação, mas à salvação de pecadores. O ato de prover a salvação está diretamente relacionado ao amor de Deus. O nosso Deus nos ama, que ele nos dá uma nova chance. Mas para que isso aconteça, eu tenho que ter uma comunhão com Deus, eu tenho que estar construindo uma intimidade com Deus a cada dia. É uma nova oportunidade para que nós busquemos mais ao Senhor, para que nós sejamos verdadeiramente reconhecidos como filhos de Deus, dos nossos atos, a nossa vida. Todos têm que olhar para nossas vidas e ver que realmente fulano mudou, fulano é uma pessoa melhor. Então, assim, a partir do momento que eu escolho isso para mim, eu tenho que arcar com todas as consequências. Então, que todos nós venhamos pensar em tudo que Deus fez é perfeito. Deus, ele nos elegeu, Deus, ele já determinou tudo o que irá acontecer, mas eu que dou destino na minha alma, aceitar a Jesus ou não. Mas eu tenho que arcar com as consequências, tá bom? E para concluirmos, nós vamos fazer aqui a leitura da conclusão. Cristo morreu por todos e por cada um dos pecadores, desde a eternidade, segundo a sua presciência. Em Cristo, Deus elegeu e predestinou os que creriam e perseverariam na fé, em viver em santidade, receber a filiação divina e desfrutar de todas as bênçãos espirituais. O que é interessante, meu irmão, porque não é só a questão de você poder aceitar.
mas você tem que perseverar na fé e viver em santidade. Porque o nosso Senhor, ele participou do mundo corruptível, viveu no meio do mundo corruptível, mas ele nos mostrou que, apesar disso tudo, nós podemos ter uma vida íntegra mediante a sociedade. Aqui nós encerramos esse breve comentário. Eu quero agradecer a você que está nos acompanhando. E iremos orar agora, agradecendo a Deus por esta oportunidade e que você possa buscar estudar um pouco mais da palavra do Senhor. E se você ainda não pegou essa revista, procure o superintendente da sua igreja. Apesar de nós não podermos estarmos nos congregando, mas procure seus superintendentes, pergunte se ele já recebeu as revistas, com certeza já, e compre a sua, estude em casa, você e sua família. Eu espero ter lhe ajudado um pouco mais nesta manhã. Vamos orar, encerrando, e agradecendo a Deus por esta oportunidade. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Tu és digno, santo, meu Deus, merecedor de toda a honra e de toda a glória. Te agradecemos, meu Deus, por este momento aqui, meu Deus, na qual explanamos um pouco da Tua lição, Senhor, da Tua palavra. Abençoa cada um, meu Deus, que vai assistir essa videoaula, meu Deus, e abençoa eu que falo contigo, Senhor. Isso tudo, Senhor, nós pedimos no nome do Teu Filho Jesus. Amém.